Se você acompanha meu canal há um tempo, mais ou menos um ano, você provavelmente já escutou a frase Carpe Diem. Isso seja na finalização, tenha um ótimo dia e lembre-se, Carpe Diem. Posts da aba comunidade, comentário fixado, descrição ou qualquer coisa do tipo. E pra ser bem honesto, se você for um pouquinho mais velho, você também já deve ter escutado essa palavra em algum lugar ou até mesmo estudado sobre ela. O motivo disso é simplesmente porque Carpe Diem é uma filosofia bem conhecida e uma das que aprendemos em aula. E se você acompanhava o Gato Galáctico muito tempo atrás, você vai se lembrar dele comentando disso em um vídeo muito antigo dele. Mas já que eu vivo no Carpe Diem há um tempo, e eu sei que muita gente não conhece muito sobre, eu decidi fazer esse videozinho apresentando e mostrando como é viver no estilo Carpe Diem, a filosofia que mudou a minha vida. Para entender um pouco melhor sobre, eu teria que começar do começo, porque eu não vou começar pelo fim, obviamente, e explicar primeiramente o que significa o Carpe Diem. E para entender o que é e de onde surgiu, a gente precisa dar uma olhada em cerca de 23 a.C., onde o poeta, filósofo e cracudo Horácio acabou por criar um poema em que se dirigia a uma personagem feminina chamada Leucanoe. E na boa, eu não vou falar o poema inteiro. Essa desgraça tá inteira em latim e eu não sei falar latim, eu não vou falar latim. Mas resumindo muito, nesse poema, o Horácio meio que enfatiza que ela não deveria tentar adivinhar o futuro e que ela deveria aproveitar mais o agora. E então, lá no final do poema, ele fala Carpe diem quam minimam credula postero, que se traduz para colha o dia como se não tivesse o amanhã. E essa foi a primeira aparição da frase Carpe diem. Caso você queira ver todo o poema original, eu vou deixar ele aí na descrição no latim e no português. Com o passar do tempo, aconteceu de outros poetas e filósofos também falarem sobre Carpe diem. Tipo, na época, um pouquinho depois, até foi criado o Memento Mori, que muito mais gente conhece porque a religião cristã usa muito. Sem falar que o Carpe Diem, naquela época, ele se tornou um ditado epicurista e também um tema poético. Mas isso aqui não é uma aula chata de filosofia ou de história, então eu irei ignorar totalmente tudo e só vou focar nessa parte que eu acabei de explicar. Agora que descobrimos de onde isso surgiu, a gente finalmente pode entender o que é o Carpe Diem. Basicamente, Carpe Diem significa no latim algo como aproveita o dia ou curta o momento. Existem várias traduções, mas essas são as que eu mais gosto. O grande tchan da frase sempre foi lembrar as pessoas a seguinte coisa: a vida é curta e não há como prever como ela acaba. Então aproveite a vida ao máximo e curta cada momento. Isso é a base do Carpe Diem e o que ele quer dizer. Mas é claro que existe muito mais coisa por trás. A graça desse estilo de vida é viver uma vida sem arrependimentos, sabe? Porque seja sincero comigo, quantas vezes você não deixou de fazer algo por ter medo ou você fez alguma coisa sem nenhuma vontade porque isso ia determinar o seu futuro? Talvez você tenha deixado de se aproximar de alguém por causa do julgamento ou qualquer coisa do tipo. A gente deixa de fazer muita coisa por conta do medo de dar errado ou pensando muito no futuro. E nisso você acaba ficando preso. E nisso eu até posso apontar as pessoas que estão muito presas no passado ou no futuro, já que muitas vezes elas são incapazes de viver o presente. Mas nisso eu vou entrar em breve. Quando você consegue viver o presente e fazer o que você quer, e não o que você teoricamente precisa para ter um bom futuro, você consegue dizer que está vivendo de acordo com o lema do Carpe Diem. Ai, Yumi, então isso quer dizer que Carpe Diem lhe dá passe livre para você fazer o que você quiser, sempre que você quiser, na hora que você quiser? E o seu futuro? Você não pensa nele? Oh, calma aí, parceiro. Aquieta o furico, por favor. Respondendo a sua pergunta inicial, a resposta é sim e não. Como é? A verdade é que isso é um pouco confuso e talvez até difícil de entender. Então eu vou pedir que você preste muita atenção nessa parte. Sim, você pode fazer o que quiser no Carpe Diem, pois parte do lema é aproveitar o momento como se fosse o seu último. Só que parte disso é você se tocar das limitações que você tem como indivíduo e as limitações que você tem contra outros indivíduos. Se você é pobre, é óbvio que você não vai fazer uma viagem para um navio com 3 amigos onde a passagem individual custa 5 mil reais. E isso não indica que você não pode fazer o que quer, pois você ainda tem outros desejos que são possíveis realizar mesmo sem dinheiro. Ah, se você faz o que quer a hora que você quer, por que você não sai por aí matando, torturando e estupendo quem quiser? Eu saio. O quê? Primeiro, que eu não tenho nenhuma dessas vontades. E segundo, que você não vai fazer nada que afete o livre-arbítrio de outra pessoa, pois você está removendo dela a possibilidade de aproveitar o seu próprio momento. Por exemplo, eu não posso matar outra pessoa, pois eu estou arrancando dela a oportunidade de aproveitar a sua vida. A mesma coisa é válida com roubos e outros crimes que eu sei que alguns malucos devem estar pensando por aí. Parte do Carpe Diem é apreciar o livre-arbítrio. E parte do livre-arbítrio é você perceber a seguinte coisa: a sua liberdade
verdade acaba onde a minha começa e vice-versa. Entendeu, Monark? E sobre pensamentos sobre o passado ou futuro, é óbvio que você também pode pensar sobre o futuro, ter planos, projetos, e também é óbvio que você pode pensar no passado, lembrar memórias, etc. O que você não pode fazer é ficar preso em algum desses dois, assim deixando de viver o hoje e o agora. Eu realmente espero que tenha sido possível entender essa parte, já que eu sou uma meba explicando qualquer coisa. Mas resumindo o que falamos nessa parte, Carpe Diem é um lema antigo do poeta Horácio que significa aproveite o momento, que se baseia em viver a vida ao seu máximo sem arrependimentos, mas sem ferir a liberdade, a vida de outras pessoas e se lembrando das suas próprias limitações. Mas agora que sabemos o que é Carpe Diem, vamos falar um pouquinho sobre viver o presente. Passado, presente e futuro são coisas bem complexas por um monte de motivos diversos. Seja isso por pura limitação humana de não conseguir entender o tempo com perfeição, ou apenas por ser algo confuso. Porque pensa comigo, ao mesmo tempo que a gente não vive o passado por não ter como voltar atrás, a gente viveu o passado, mas a gente estava nele. Pelo menos pra mim essa desgraça é extremamente confusa e bugada. Tipo, a mesma coisa acontece com o futuro, só que ela é mais bugada ainda na minha mente. A gente sabe que existe o futuro e que ele vai chegar, então teoricamente a gente vai viver o futuro. Só que ao mesmo tempo a gente não vai viver o futuro porque o nosso futuro vai se tornar o nosso presente e o nosso presente vai se tornar o nosso passado. E tipo, o que seria o passado e o futuro? Porque a gente costuma pensar neles como um período de tempo muito longo, mas se parar pra pensar, um segundo pra frente e um segundo pra trás já é futuro e passado. Então só nesse vídeo você já saiu do passado e está indo pro futuro, mas sem sair do presente. E sim, eu dei essa volta inteira só pra chegar na bela conclusão de que não tem motivo pra ficar preso no passado ou futuro pelo fato da gente só viver o agora. Pra dar uma volta maior que essa, eu ia precisar fazer uma órbita na Thaís Carla, mas tudo bem. Enfim, o ponto é, a gente só consegue viver o momento presente, não importa o que a gente faça. A única coisa que tecnicamente existe, por mais que não seja totalmente assim que funciona, é o agora. Beleza, Yumi, eu já entendi essa parte, então avança o disco. Foi mal, eu acabei me perdendo aqui. A questão é, se a gente sabe desse conceito, por que a gente fica tão desprendido da própria realidade e esquece totalmente de viver o agora? Porque a gente é tão preocupado com coisas que já passaram e não tem como impedir, ou com o futuro e coisas imprevisíveis que a gente ainda está moldando. Cara, eu já conheci muitas pessoas e eu falei com muitas pessoas, e algo que eu já vi aos montes eram pessoas que tinham o seu passado como uma prisão eterna. Alguns eram apenas saudosistas, beleza, é normal pra velho, honestamente isso é muito normal pra velho. Só que alguns eram apenas tóxicos com eles mesmos. Eram pessoas que simplesmente não conseguiam abrir mão de coisas que já aconteceram e elas eram apenas incapazes. Erros do passado, vergonhas que elas passaram, coisas não ditas ou arrependimentos de fazer algo. Essas pessoas tinham tantos arrependimentos, tantos problemas e coisas. Aquelas coisas simplesmente viraram demônios internos que estão lá para atormentá-los todos os dias. De exemplos eu tenho aos montes, desde os mais leves, como amigos que ficam remoendo vergonhas idiotas, tipo, sei lá, cair na frente de todo mundo na escola, até os mais tristes ou pesados, como se arrepender de não passar tempo com alguém importante para ela e essa pessoa morrer, ou até mesmo traumas de infâncias que são realmente difíceis de deixar para trás. A degradação dessas pessoas, o peso de seus arrependimentos nos ombros e os sussurros de seus demônios nas profundezas de suas mentes os quebram e transformam eles em pequenas migalhas do que antes eram. A mesma coisa acontece com pessoas presas ao futuro, mas de maneira um pouquinho diferente. Essas pessoas deixam de viver suas vidas ou vivem de maneira bem tóxica de outra forma. Eu acho que você já viu aquela típica pessoa que literalmente não faz nada na sua vida além de planejar o futuro, né? Desde nova, a pessoa só vive pensando o que seria melhor para o seu futuro e ela tem que fazer tudo de forma minuciosa para não ter nenhum risco do seu futuro ser estragado. Tu chama a pessoa para sair com esparsa e a pessoa recusa, porque ela tem que planejar o futuro dela, ou a pessoa negligencia todas as outras coisas que têm importância, como saúde, família, relações, lazer, amigos, etc. Isso apenas para focar em trabalho, estudo e qualquer coisa do tipo que ela pensa que vai beneficiar no futuro. Eu já vi gente que deixou de fazer amigos e se isolou apenas para passar o tempo inteiro estudando e depois ter um futuro perfeito. Tem 4 amigos meus que eu converso diariamente que fizeram isso na adolescência. Os 4 são mais velhos, na casa dos 20 pra cima, e eles estão tendo suas primeiras amizades praticamente só agora, depois dos 20. Eu imagino que eles estejam vendo esse vídeo e eles vão saber que são eles. E aí, Arthur?
Mas o que todos já me falaram é o quanto eles têm arrependimento puro de não ter vivido a infância. Os caras sacrificaram toda a infância, adolescência, deixaram de fazer amigos, passar tempo com a família, e um deles negligenciou muito da própria saúde e paga o preço por isso até hoje, apenas pra focar no futuro. E hoje em dia, os caras não são médicos, não são ricos, famosos ou têm o futuro perfeito como eles planejavam. Esse é o maior erro em viver a sua vida toda focada em ter um futuro perfeito ou ideal. É o fato de que o futuro não é perfeito ou ideal. Ele é algo imprevisível e impossível de se controlar. Claro, se você quiser continuar vivendo em função do seu passado e remoendo coisas que nunca irão voltar e que você nunca vai conseguir modificar ou continuar vivendo em função do seu futuro ideal enquanto sacrifica uma vida presente e lida com seu futuro imprevisível e impossível de ser controlado, você pode. Você irá fazer isso por alguns anos, até começar a sofrer com sérios problemas de ansiedade e outros problemas envolvendo sua saúde mental, o seu mental afetar o seu emocional e o físico, você passar a negligenciar sua saúde, ficar em um estado onde você não consegue sentir nem vontade de sair da cama e finalmente você quebrar em micro pedacinhos menores do que migalhas sem qualquer valor significativo. Mas claro, ainda é sua escolha. Enfim, talvez algumas pessoas não vão entender meu ponto e pensem que eu tô dizendo que você não pode lembrar do passado ou planejar seu futuro. Sendo que não, é fato que o passado não vai voltar e ficar remoendo ele é um dos nossos piores erros. Mas sabe, o passado ainda é uma parte da nossa história. Você pode lembrar do seu passado com muito carinho, pois temos muitas memórias que são boas e que têm muita importância pra gente. Eu tenho muitas memórias com antigos amigos que deixei pra trás, momentos engraçados que a gente viveu, então com meus amigos atuais, ou até mesmo momentos de raiva que tive ou de tristeza onde eu relembro. Ver o nosso passado é uma forma de conhecermos o nosso presente e não abandonar ele é importante. Tal como você também pode olhar para o futuro com carinho. Você pode ter planos para o futuro e planejar essas coisas. Você pode sonhar, você pode idealizar. Tal como o meu canal é uma espécie de planejamento futuro e um sonho a ser seguido. Essas coisas não são um problema. O problema em si é ficar preso a isso e esquecer totalmente do seu presente, que é o que você realmente pode viver. E olha, sendo totalmente honesto, não existe fórmula mágica para você se desprender do passado ou do futuro. Muitas vezes você tá preso a um trauma ou simplesmente tem outro problema que só pode ser resolvido com terapia. E mesmo que não seja o caso, muitas vezes a mudança de pensamento só vem depois de muito tempo e se torna necessário a presença de ajuda profissional para você fazer isso direito. Então se você se vê preso a isso e quer viver mais o hoje, procura um psicólogo também, beleza? Então resumindo tudo o que falei em poucas palavras, a importância de viver o presente é o fato de que esse é o único momento que é possível de realmente viver, pois a gente não vai sair dele. Ficar muito preso ao passado ou muito preso a um futuro imprevisível também pode lhe prejudicar muito, pois você fica muito limitado a eles e acaba tendo muita chance de ganhar problemas como a ansiedade ou até mesmo a depressão, o que pode fazer você quebrar com o tempo ou acabar ganhando diversos arrependimentos por deixar de viver a sua vida, além da possível negligência que você pode ganhar com a sua saúde. Mas lembre-se que não é errado você se lembrar do passado ou planejar seu futuro, pois eles são partes da nossa história e são importantes. Mas não deixe de viver o seu presente por causa deles, ok? Agora, no final de tudo, bora explicar um pouquinho mais do ponto de vista de alguém que realmente vive Carpe Diem há anos. Vamos lá, eu sigo Carpe Diem já fazem mais ou menos uns 4 anos, se contar 2024. Eu comecei a seguir isso logo após eu já ter reconhecido meus problemas, me conhecido melhor e por aí vai. Tipo, o vídeo não é sobre meus problemas antigos, então eu nem vou comentar tudo aqui. Mas sendo bem sincero pra vocês, eu não poderia ter escolhido uma filosofia melhor. Claro, essa filosofia é a melhor para mim, mas talvez não pra você. Eu gosto muito de ter conseguido adaptar o Carpe Diem pra minha vivência e eu enxergo isso como uma das maiores vantagens dele, que é o fato de ele ser muito adaptável a qualquer pessoa. Cara, o importante a saber é que a base do Carpe Diem é apenas aproveitar o momento e acaba por aí. A questão é que, por ter vindo de um poema, existe mais de uma interpretação para o que significa isso. Eu, particularmente, interpretei o momento como a própria vida. Então, aproveitar o momento pra mim é o mesmo que aproveitar a vida, sacou? Quem é mais próximo de mim sabe que eu faço isso de maneiras um tanto quanto peculiares, com certeza. Eu sou uma pessoa bem preguiçosa, então no fim de tudo, eu me contento e consigo aproveitar com muito pouco. E tipo, é muito pouco mesmo. Eu falo sem zoar quando eu digo que eu poderia simplesmente ficar o meu dia todo deitado, ouvindo uma música no YouTube e numa calzinha com o pessoal no servendo Lumen. Inclusive o link está na descrição.
ou no server do Tonho, que no final do dia eu iria dormir e pensar, o dia foi foda. Teve até uma call que eu participei lá no Tonhão com o meu mano Slow e o Gabicão, onde a gente ficou entrando nos papos sobre o universo, Deus, vida após a morte, e uma filosofia muito louca que a gente tava tendo, tipo, nossa senhora, parecia que eu tinha fumado 3 quilos de maconha. E algo que o Slow comentou na call é que sempre que ele fazia uma pergunta pra mim, eu respondia com... Ah, é que eu não me importo tanto, sabe? E isso me fez ir muito, porque eu realmente não me importava com aquilo, mas eu tava curtindo muito a call. Eu sou a pessoa que não precisa gostar ou me importar legitimamente com algo pra poder aproveitar. Isso, de certa forma, me deixa feliz. Cara, eu sou uma pessoa totalmente besta e idiota em muitos quesitos, já que eu me contento muito fácil com besteira e consigo curtir várias situações até quando são negativas. E isso faz eu aproveitar as coisas de um jeito mais otimista. Claro que eu ainda sinto sentimentos e emoções negativas, e pra ser honesto, eu não vou parar de senti-las. Sentimentos negativos são tão parte de mim quanto os positivos, e eu preciso de ambos pra ser eu mesmo. Eu, sinceramente, sou pessoa do equilíbrio. Outra coisa que me pegou no Carpe Diem foi o pensamento sobre a morte, já que antes eu costumava ter muito medo de morrer. Só que isso foi algo que, ao menos em mim, mudou com o passar do tempo. Eu meio que aceitei o fato que eu vou morrer e eu me acostumei com isso. Hoje em dia, eu tenho meio que a compreensão de que a morte é algo totalmente imprevisível e que pode acontecer a literalmente qualquer hora. Eu posso tanto morrer dormindo nos meus 96 anos, como eu também posso morrer atropelado enquanto eu vou pra alguma consulta com um psicólogo. Eu literalmente posso morrer aleatoriamente dormindo, velho. Se eu for temer a morte e evitar fazer algo por medo dela, eu tô fodido. Eu não vou mais viver nada. Então, ao invés disso, eu decidi apenas viver uma vida boa pra morrer sem arrependimentos. Cara, tem até uma música que eu gosto muito, chamada The Nights, e um dos trechos dela fala basicamente isso aqui, ó. Meu pai me disse um dia, aproveite enquanto dá. Me abraçou, ouvi ele dizer, quando mais velho o seu coração ainda jovem será. Pense em mim que medo não terá. Um dia o mundo você deixará. Viva uma vida que se lembre. Meu pai me disse quando eu era menor, noites assim não morrem não. Meu pai me disse. E esse trecho reflete muito o meu modo de pensar. Essa ideia de que eu vou permanecer com uma mente e coração jovem, mesmo depois de velho, e de que um dia eu morrerei e que eu tenho que viver uma vida da qual não apenas eu, como todos que me conheceram lembrarão como boa, me fascina. Então, ao menos na minha cabeça, esse é o melhor jeito de viver. Eu vou morrer? Claro que eu vou. Não tem como impedir isso. Mas ao menos quando chegar lá, eu já vou ter aproveitado a vida do meu jeito. E quem sabe mais no futuro, a gente não presencia umas loucuras aí envolvendo conhecer uma tropa do YouTube e gravar uns vlogs, hein? Agora que vimos tudo sobre o Carpe Diem, vimos o que é, a origem, o que significa, a importância de viver o agora e minhas experiências com ela, uma dúvida restou. Carpe Diem é realmente uma filosofia recomendável de seguir? Não, até o próximo vídeo. Ok, eu tô brincando. Calma aí. É o seguinte, a resposta mais correta para isso seria um belo e grande depende, pois isso é muito variável de pessoa para pessoa. Acontece que eu, particularmente, não recomendaria que seguissem o Carpe Diem, ou ao menos não de cara. E sim, eu sei que é questionável eu ter feito todo o raciocínio desse vídeo apenas para não recomendar seguir a filosofia, mesmo eu próprio seguindo ela. O problema é que nem todo mundo vai conseguir seguir ela do mesmo jeito que eu. Antes de eu começar com esse estilo de vida, eu precisei mudar. E com mudar é realmente mudar. Eu mudei pra caralho do que eu era antes pra depois. E isso fez com que esse estilo de vida se tornasse possível. Além disso, eu superei algumas questões pessoais que eu tinha antes que me impediam de ver o presente e também superei alguns pensamentos sobre coisas que para a maioria das pessoas são tabu ou muito difíceis de lidar, como a própria morte. Isso que eu ainda tô ignorando o tipo de pensamento idiota que algumas pessoas têm envolvendo o livre-arbítrio, ou até mesmo sobre aproveitar a vida ao máximo. Tipo gente que ofende os outros de graça, faz comentários extremamente pesados ou até mesmo criminosos ou simplesmente cometem crimes com a justificativa de aproveitar. Isso é, obviamente, culpa da pessoa e não da filosofia. Mas se você não tem um pingo de maturidade mental para realmente saber o que seria aproveitar a vida, sem a necessidade de fazer mal aos outros, ou você simplesmente não consegue entender que livre-arbítrio não lhe dá passe livre para fazer o que você quiser, o ideal é não seguir o Carpe Diem. Se você realmente quer seguir a filosofia, quer aproveitar
aproveitar a vida e quer ser uma boa pessoa no geral, eu recomendo que você, primeiro de tudo, tente superar os seus próprios demônios. E também faça coisas básicas, como melhorar sua saúde mental e etc. Porque, tipo, uma filosofia não faz milagres. Você seguir ela não vai fazer você curar todos os seus problemas e melhorar. Para melhorar, você precisa querer isso. E ainda por cima, você vai precisar de ajuda. Eu recomendaria até mesmo você procurar um psicólogo, já que eu próprio tenho um. Então, caso você já seja como eu e tenha superado esses problemas e queira seguir a filosofia, aí beleza, eu recomendo. Mas caso não, tenta melhorar a si mesmo primeiro, beleza? Ah, e sejamos honestos aqui, né? Carpe Diem é mó filosofia de maconheiro, mano. Bom, é isso. O vídeo deste foi hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e da filosofia em si. Eu devo deixar bem claro que eu não sou um filósofo, não sou o maior estudioso, psicólogo ou tenho a solução para tudo. Eu fiz uma pesquisa para fazer o vídeo sim, mas a maioria foi focado nas minhas opiniões. Se você tem problemas e quer se tratar da forma correta, procure um psicólogo. Não é a internet que vai lhe curar, ou muito menos eu que sou apenas um adolescente retardado de 16 anos. Ops, perdão, é 17 anos. Se eu tiver conseguido postar esse vídeo no dia certo, o que é difícil, já que eu terminei esse roteiro no dia 15 e estou gravando o vídeo no dia 16, você tá vendo esse vídeo no dia 27. E caso você não saiba, hoje é meu aniversário. É por isso que eu decidi fazer esse vídeo, já que a filosofia é importante pra mim e eu queria um vídeo especial pra essa data. Caso vocês queiram me mandar um parabéns, eu não vou reclamar, tá? Também quero agradecer a Mi, Psique, Lear, Riri e Foles por terem me ajudado a melhorar naquela época. E também ainda quero agradecer a Mi, o Lear, Kayle e o Kim por terem me ajudado com esse roteiro aqui. Além disso, também quero agradecer de coração a Refrico por essa fanart da Yumi que eu achei muito fofa. É raro ver fanarts ou qualquer arte da minha raposinha. Eu também vou mostrar esses dois desenhos que não são fanart, mas a Yumi aparece neles. Sendo esse o da minha véia Lisa. Claro que eu cortei para aparecer apenas o triozinho da Yumi, Tonhão e Gabicão. Só faltou o Kaká e tá a Elisa aparecendo lá no fundo também, mas infelizmente o Kaká não é tão presente no servidor e tal, então tudo bem. Mas sabe que no desenho original aparece sim mais gente, tá? Eu apenas foquei nos que mais importam pro vídeo mesmo, ok? Tem esse desenho também feito pela minha aberração amarela favorita, que é o Neutro. Novamente eu só foquei na Yumi, Tonhão e Gabicão, por mais que tenha um intruso ali perseguindo a Yumi. Mas no desenho original mesmo tem muito mais gente. As 3 representações da Yumi ficaram incríveis e eu amei de coração, cara. Os desenhos da Elisa e do Neutro foram feitos para um evento de desenho lá do Lumen, então eu recomendo entrarem lá caso você queira ver eles completo ou participar de outros eventos. Ah, e eu vou mandar um grande salve para a Rapositia, que pediu mais uma vez um salve no vídeo passado. Enfim, esse vídeo já tá grande, e eu tô com medo da edição dessa porra, pra ser honesto. Então, já tá na hora de ir embora, sinceramente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, e valeu por me ajudarem a realizar esse sonho. Tenham um ótimo dia, e lembre-se, Carpe Diem.